E se fosse possível sentar para conversar com a maior fonte de negatividade do universo? Pois é, em 1938, Napoleão Hill, o mesmo autor do famoso Pense e Enriqueça, escreveu um livro que foi considerado tão perigoso que ficou guardado por mais de 70 anos. E sabe por quê? Porque Hill afirmava ter decifrado o código da mente do diabo, forçando-o a confessar todos os seus truques. É sobre essa confissão extraordinária que a gente vai mergulhar agora. Olha só, a premissa do livro já começa com essa declaração audaciosa. Hill não está falando de uma figura qualquer, ele diz que teve um diálogo direto com a personificação do medo e do fracasso. É uma ideia ousada, que nos faz perguntar o que será que ele descobriu afinal? E aqui está a grande questão que o livro todo propõe. E se as barreiras que impedem o sucesso não estiverem no mundo lá fora, mas dentro da nossa própria cabeça? A sugestão de Hill é que as batalhas mais importantes, as mais decisivas, são aquelas que a gente trava no silêncio da nossa mente. Tá, mas como essa entrevista acontece? Segundo o próprio Hill, depois de superar os seus maiores medos, ele atingiu um estado de clareza mental tão grande que permitiu a ele confrontar o diabo e, mais, forçá-lo a revelar seus segredos mais profundos. E a primeira exigência feita pelo diabo já é muito reveladora. Não é sobre segredos ou poder, mas sobre status. Essa exigência de ser chamado de Sua Majestade já estabelece de cara um tom de arrogância, mostrando que estamos lidando com o ego em sua forma mais pura. Mas quem ou o que é esse diabo que o Hill diz estar entrevistando? É aqui que a história se afasta daquele mito religioso e mergulha de cabeça na psicologia. Aqui está a grande revelação do livro. O diabo de Hill não é uma criatura externa. Ele se descreve como a energia negativa que ocupa o espaço não utilizado da mente humana. Em outras palavras, é uma força interna que vive dentro da gente e se alimenta justamente do nosso próprio medo. E como é que essa força negativa toma o controle? Pelo medo. A confissão revela os 6 medos mais eficazes que são usados como ferramentas. O diabo planta essas sementes na mente e, conforme elas crescem, elas paralisam o pensamento independente. Os 2 medos mais poderosos de todos, segundo ele, são o da pobreza e o da morte. Mas de todos os truques, o diabo revela que a sua arma mais poderosa é criar um hábito específico, um estado mental que ele chama de alienação. Essa seria a chave para controlar a grande maioria da humanidade. Mas o que é exatamente essa tal de alienação? Bom, é um estado de passividade. Significa viver sem um propósito claro, sendo levado